gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Estudantes da Escola Governador Valdemar Alcântara de Ubajara, é um prazer enorme estar nesta tarde mais uma vez com vocês para mais uma aula de História. Desta vez vamos conhecer um pouco mais sobre o Iluminismo, capítulo novo, que vocês podem também seguir pelo livro. Então, se liga nessa história. O termo Iluminismo é um movimento político, econômico, social e cultural ocorrido na Europa no século XVIII. Um movimento em que o homem busca a maioridade, a independência, a racionalidade, a liberdade. Esse movimento foi fortemente influenciado pelo Renascimento, no qual ocorria a valorização do homem como centro do conhecimento. Foi também baseado na Reforma Protestante, já que a Reforma Protestante criticava o monopólio do saber religioso pela Igreja Católica, a partir da imagem de Martim Lutero ao confeccionar suas 95 teses. E também baseado na Revolução Gloriosa, que pôs fim ao absolutismo inglês. O Iluminismo, como podemos perceber nessa imagem, foi um movimento onde um grupo de homens dedicados à filosofia, à arte, à política, à cultura, começaram a se reunir em busca de modificar a forma do pensamento, tornando o homem mais livre de qualquer tipo de domínio empreendido por algumas instituições como a Igreja. Foi um movimento ocorrido e surgido na França durante o século XVIII, denominado de Século das Luzes. Mas por que Século das Luzes? Porque afirmava que a luz é a liberdade, e essa liberdade poderia ocorrer a partir do conhecimento. Eles combatiam a ignorância, o preconceito e o fanatismo da igreja, principalmente da igreja cristã e também da igreja protestante. Eles afirmavam que o conhecimento não deve ser baseado na fé nem na mitologia, mas sim na ciência, no conhecimento racional. E criticava também o domínio e monopólio do poder absolutista na Europa. Eles defendiam que deveriam ser implementadas repúblicas, onde o povo poderia escolher seus governantes e também interferir na constituição de leis. Os seus principais valores são: o homem pode tudo, o homem está no centro, o antropocentrismo, herdado do Renascimento, o homem individualista, onde ele pode construir a si próprio, o homem que valoriza o conhecimento filosófico da Grécia e da Roma, e também o racionalismo, onde a razão traz a verdade, onde a razão traz a emancipação. Seus principais teóricos foram Immanuel Kant. Ao escrever Ética do Esclarecimento, ele afirmava que o conhecimento, que a sabedoria levava o homem à liberdade. Voltaire criticava o fanatismo da igreja cristã. Ao escrever a obra Cartas Inglesas, ele critica o fanatismo e obscurantismo da igreja cristã. Montesquieu vai dizer que o poder deve ser dividido, o poder não deve ser apenas concentrado na figura dos reis. Montesquieu falava que deveria ter o poder executivo, que executava as obras, o legislativo, que seria aquele que constituía as leis, e o judiciário, aquele que julgava as leis. E Rousseau afirmava que deveria ser constituído uma república, onde o poder é do povo e para o povo. Então, são essas as características e as teorias defendidas por esses teóricos. Todo esse
Devemos salientar também a figura de Thomas More, ao escrever o livro Utopia, e afirmava que existiria um local onde o homem seria totalmente livre, longe de qualquer tipo de líder ou de governo. Todo esse conhecimento filosófico foi reunido nas enciclopédias, conjunto de livros que eram publicados e produzidos para tentar reunir todo o conhecimento produzido durante o Iluminismo. Os enciclopedistas, os principais dele foi Denis Diderot e Maurice de Lambert. São as duas principais personalidades. Outra corrente filosófica são os fisiocratas, que afirmavam que a riqueza estava na terra, ou seja, os ricos são aqueles que têm posses de terras e bens. Existia também a corrente liberal, ou liberalismo econômico. O liberalismo econômico foi criado, o termo, em 1776, na figura de Adam Smith, ao afirmar que o homem deve ser livre para comercializar, comprar e vender de quem quer ou quem quiser. O homem seria livre para comercializar. Diante dessa situação de pressão defendendo a república, a participação popular, os reis europeus começaram a ficar com medo e contrataram esses teóricos, esses filósofos que foram orientá-lo, ajudá-lo a se modernizar o seu governo. Esses reis que beberam do iluminismo são chamados déspotas esclarecidos. O principal dele é Marquês de Pombal, que veio ao Brasil trazer essas ideias liberais. Então, resumindo, Rousseau defende a república, o poder para o povo e com o povo. Montesquieu, 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Voltaire critica a Igreja Católica, o fanatismo. Adam Smith escreveu A Origem das Nações, é o pai do liberalismo econômico. O homem pode comprar e vender de quem quiser. John Locke escreveu o livro Segundo o Tratado do Governo Civil, dizia que o parlamento deveria ter poderes, plenos poderes sobre o rei. Então, basicamente, é esse o conteúdo sobre o iluminismo. Como podemos perceber, o iluminismo foi um movimento que buscou trazer a renovação nas artes, na cultura, na ciência e na economia. Foi um movimento de libertação. Ocorrido na França, rapidamente se espalhou para o mundo e posteriormente vai influenciar movimentos como a independência das colônias na Mesoamérica e também a Revolução Francesa. Não havendo mais, pessoal, forte abraço. Em breve voltaremos a nos ver para tirar eventuais dúvidas sobre esse conteúdo. Vou deixar vídeos, slides e também material em PDF para você tirar eventuais dúvidas. Qualquer coisa, chame lá pelo e-mail alan.cunha@prof.ce.gov.br. Forte abraço a todos, tudo de bom, fique em casa, até mais, tchau! GWA em ação.